Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, a aula de hoje ela é revisional, mais especificamente essa aula é uma aula a respeito da Idade Média, certo? Nós vamos apresentar dentro dessa aula, ou melhor dizendo, nós vamos revisar dentro dessa aula os principais pontos de Idade Média, certo galera? Bom, falando de Idade Média, nós devemos ter bastante claros, dentro das nossas cabeças, a questão da divisão, das subdivisões dentro do período da Idade Média, o porquê do nome da Idade Média, né? Por que esse nome Idade Média, e também qual foi ali o ponto de divisão entre a história antiga e o início da Idade Média. Assim como também não devemos esquecer a própria Igreja Católica, que tinha um poder gigantesco durante esse período. Então vamos trabalhar esses pontos. Espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês prestem bastante atenção. Bom, falando a respeito da divisão da história antiga para o início da Idade Média, nós temos o fim do Império Romano, e o fim do Império Romano vai levar justamente a uma ruralização da Europa, pois as cidades romanas, pouco a pouco, elas vão estar esvaziando-se devido à questão do medo, já que essas cidades estavam sendo intensamente atacadas pelos povos bárbaros. Assim como também, dentro dessas cidades, devido a essa questão do risco, essa questão da instabilidade, a circulação de alimentos vai estar cada vez mais diminuindo. Então, com fome e com problemas com violência, muitas pessoas vão sair dos grandes centros urbanos da Europa e vão passar a migrar para o campo. Com isso, nós temos a ruralização. E essa ruralização vai levar justamente a uma diminuição da circulação de moedas e, consequentemente, também uma diminuição das atividades comerciais na Europa, certo? Bom, com isso, o sistema econômico que vai ser moldado durante a Idade Média vai ser o sistema econômico feudalista, o chamado feudalismo, que é o assunto que geralmente vem na cabeça das pessoas quando nós falamos da Idade Média. Bom, o feudalismo ele é pautado nas relações ali de pactos de lealdade. No caso, os exemplos maiores desses pactos de lealdade são a relação entre o sucerano e o vassalo, onde nós temos uma pessoa que está acima, que geralmente concede ali benefícios, concede terras para uma determinada pessoa abaixo dela, e essa pessoa, no caso, que é o vassalo, vai delegar ao suzerano a sua lealdade. Então, o suzerano, ele vai ser o chefe de vários vassalos. E esses vassalos, pela questão ali da lealdade, muitas das vezes eles vão ser simbolizados através da figura do cavaleiro, que é muito explorado durante os filmes aí medievais. O cavaleiro, ele está ali para fazer o quê? Bom, se o suzerano tiver um problema com um conflito dentro das suas próprias terras, na questão de um camponês, uma revolta e tudo mais, quem vai solucionar vai ser o vassalo. Se o suzerano ele tem um problema com um feudo vizinho, o vassalo ou os vassalos vão estar representando esse suzerano num eventual conflito, num eventual ataque nesse feudo vizinho. Bom, quando nós falamos dessa relação suzerania e vassalagem, ela não fica presa a um só nível. Nós temos vassalos que também são suzeranos, ou seja, esse vassalo ele recebe uma quantidade de terras. E essa quantidade de terras ele pode repartir para que ele tenha vassalos, certo? Bom, quem já assistiu, por exemplo, Game of Thrones, vocês podem observar, aquela série é uma série ficcional, porém, os elementos ali políticos de divisão, eles, de certa forma, se assemelham um pouco com essa questão do feudalismo. Então, nós podemos ter um rei, que é o suzerano, de vários lordes, e esses vários lordes, eles podem ter lordes com um poder e um nível de família perante a sociedade com menos respaldo do que essa galera de cima. E isso pode
meio que se repartindo numa espécie de pirâmide. Bom, no caso, além da questão da suzerania e vassalagem, nós temos a relação, né, do senhor feudal, que é o dono das terras, com o camponês. O camponês é a pessoa que, né, precisa se sustentar, precisa manter a sua família, e para isso ele precisa da terra, porque a terra é a principal riqueza durante a Idade Média. A terra dá o alimento, a terra dá a possibilidade de você trocar aquele produto por outro produto, já que não existe especificamente uma moeda, né, durante, né, os primeiros séculos ali da Idade Média. E essas pessoas, né, os camponeses, para terem direito a usar um pedacinho da terra do seu feudal, eles se sujeitavam a uma série de tributos, né, tributos por eles estarem usando aquela terra, certo? Ou seja, eles repartiam uma parte da sua produção com o seu feudal. Nós temos também tributos onde ele é obrigado a trabalhar nas terras do senhor feudal. E nós temos também produtos onde esses camponeses pagam uma partezinha da sua produção também pela questão ali, né, do uso das ferramentas. Então são vários tributos que levam a esse camponês a se colocar numa situação de servidão. Não confundam. Servidão é uma coisa, escravidão é outra. O cara que é escravo, ele é um objeto pertencente a uma outra pessoa, né? Ele ganha esse status. Já o servo é uma pessoa que ela está extremamente submissa a outra devido a várias questões, porém, ele não é um objeto daquela pessoa, certo? Então, o feudalismo é um ponto central dentro da Idade Média e ele deve ser bastante compreendido por vocês para que vocês possam fazer, né, uma boa prova, para que vocês possam, né, entender também um pouco de como funcionava a sociedade durante esse período. E falando dentro da própria Idade Média, né, dentro da questão do próprio nome, nós devemos trabalhar justamente a questão da transição. Depois, pessoas que vieram, né, após ali o final da Idade Média, elas vão estar nomeando, melhor dizendo, a Idade Média como um período de transição, um período que muitas das vezes essas pessoas vão, né, pintar, vão, né, desenhar como um período de trevas, um período onde não existiu um desenvolvimento, não existiu uma cultura, o que hoje, né, já é debatido pelos próprios historiadores. Os historiadores chegam e falam, olha, tiveram muitas contribuições durante o período medieval, não foram 1000 anos jogados fora, né? E, no caso, então, a Idade Média, dentro da visão dos renascentistas, dessas pessoas que vieram depois, é uma visão de transição entre quais períodos? O período da Idade Antiga, que tem Grécia, Roma, né, toda aquela questão já cultuada pelas sociedades, e depois, né, o movimento ali, né, de retomada das questões greco-romanas, ressaltadas pelos próprios renascentistas que vão estar, né, pintando a Idade Média como um período negativo. Muito dessa visão negativa da Idade Média está atrelada à questão da própria Igreja Católica. A Igreja Católica, durante a Idade Média, vai se tornar a maior detectora de terras. E muito, né, dessa questão da posse das terras da Igreja Católica pode exprimir também a questão de como a Igreja estava no ápice do seu domínio, certo? A Igreja Católica, ela tinha vários dispositivos ali para punir pessoas que falassem algo contrário, né, ao que era pregado pela Igreja Católica, certo? Além disso, né, a Igreja Católica, ela regulamentava cartórios, casamentos, tudo que era documento, tudo que era oficial passava pelo aval da Igreja Católica. Então, vocês têm aí, né, uma pincelada, uma noção do quanto era forte o poder da Igreja Católica. Para uma pessoa, para um senhor feudal, para um cavalheiro, ter o seu título, era necessário que ele tivesse ali, né, a bênção da Igreja Católica, certo? Então, a Igreja Católica vai ser a principal instituição da Idade Média e vai exercer uma força muito grande sobre as questões oficiais e também sobre os corações das pessoas, já que toda a lógica dessa sociedade, né, todo o pensamento,
todas as crenças, toda a cultura dessa sociedade medieval era pautada a partir das questões ali religiosas, principalmente as questões cristãs, certo? Bom, além da questão da Igreja Católica enquanto instituição mais poderosa na Idade Média, nós devemos também salientar as subdivisões dentro do período da Idade Média, que são a Alta e a Baixa Idade Média. A Alta, ela é referente ao período ali, né, do século V até o século X, certo? E a Baixa Idade Média é referente ao século X até o século XV. Essa primeira parte da Alta Idade Média, ela vai ser um período ali de extrema ruralização e de extremo ápice do poder ali, ou melhor dizendo, do sistema econômico feudalista. Ou seja, existia pouco comércio, né, e o poder dos senhores feudais era bastante grandioso, juntamente com o poder da Igreja Católica. Durante a fase da Baixa Idade Média, o poder da Igreja Católica vai ser muito concentrado, o feudalismo ainda vai estar funcionando a pleno vapor, porém, nós já vamos ter ali um crescimento, né, das camadas, né, populares, nós vamos ter também um crescimento, né, do número de cidades na Europa e, consequentemente, também nós vamos ter, né, o reaquecimento das atividades comerciais e a circulação de moedas. Então, quando nós falamos de Baixa Idade Média, nós estamos falando justamente de uma fase dentro da própria Idade Média, onde, né, os principais aspectos, né, quando nós falamos de Idade Média, já estavam, né, entrando num declínio frente, né, a outras atividades que não eram tão características do próprio período da Idade Média, quando nós fazemos essa reflexão a respeito desse período, certo? Espero que vocês tenham compreendido, galera. Acompanhe o roteiro de estudos e até a próxima.